Meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, e que nós possamos juntos, nesta noite, mais uma vez, usufruir das bênçãos do Evangelho que Ele nos trouxe, abrindo os horizontes da nossa mente para que nós entendamos que somos importantes para Ele, mas Ele é muito mais importante para nós. Nós recebemos uma mensagem que diz: Mário, a mensagem veio para mim, é por isso que eu vou ler, tá? Mário, conscientize os trabalhadores da casa da sua condição de trabalhadores do Cristo, servidores de Jesus, e que eles representam, onde estiverem, a casa e a doutrina. Responsabilidade, respeito, delicadeza, mesmo com os indelicados. O trabalho é em nome de Jesus Cristo, mas uma tarefa onde se resgata também muitos irmãos dos dois planos. A oração é de muita importância nessa caminhada. Que Deus os abençoe a todos. Um espírito amigo. O Espírito está sempre junto aos nossos trabalhos, né? Junto a mim, junto aos nossos trabalhos. Ele falou Mário, porque era eu que estava dirigindo a reunião, não ele falaria o nome de outros, né? Mas é a preocupação que eles têm com a nossa postura diante do mundo, diante uns dos outros, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós somos indelicados, impacientes, grosseiros, não é? Nós não sabemos lidar com as diferenças, e isso é um defeito que todos carregam. Não tem nenhum santo aqui, tenho certeza absoluta. Todos nós somos farinha do mesmo saco, né? Mas todos nós precisamos mergulhar fundo para nos conhecer e começar a luta contra as nossas imperfeições, porque nós descobrimos tanto o defeito dos outros. Às vezes queremos consertar o outro de qualquer jeito. Às vezes vem para casa espírita para consertar o marido que ficou em casa, mas chega em casa do mesmo jeito, o marido diz: olha, ela melhorou, como é que eu vou melhorar lá também, né? Então, nós temos responsabilidades diante da vida uns dos outros. Nós nos encontramos todo dia com pessoas, seja no trabalho, seja no banco, seja no ônibus, seja na rua, seja lá onde for, seja aqui dentro do Ceará, e é necessário que nós aprendamos a nos respeitar, né? Às vezes a coisa vem no gogó, a gente engole seco, mas a gente procura não ser indelicado. Eu tenho meus defeitos, eu já engrossei algumas vezes, né? Mas em seguida eu sei pedir perdão, reconhecer meus erros. Isso é importante se fazer também. Então é somente um lembrete, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que chegou para nos reformar. Não é que Jesus veio somente para aplacar, né, as nossas obsessões, né, para resolver os nossos problemas, curar as nossas doenças. Não. Ele veio para curar almas, porque quando se cura a alma, se cura o corpo. É mens sana in corpore sano, já diziam os antigos, né? Então, Santo Agostinho dizia uma coisa interessante: conhece-te a ti mesmo. Os antigos já falavam isso: conhece-te a ti mesmo. Então é necessário que nós tenhamos a coragem de nos conhecer, porque às vezes nós procuramos encobrir os nossos defeitos, encontramos justificativas para os defeitos, e a gente não pode fazer isso. A gente tem que enfrentá-los, né? E deixar o outro a responsabilidade de consertar os próprios erros, porque ninguém veio para solucionar o problema de ninguém. Nossa ligação com a paz, com a felicidade, com um mundo melhor é responsabilidade individual, nossa. Então, fazendo bem,
ajudando os outros, compreendendo os outros, nós estaremos fazendo isso a nós mesmos. Por isso que Jesus ensinou. O maior mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que ele disse, que é igual a esse, amar o próximo, como a si mesmo. Mas às vezes a pessoa não se ama, né? Aí não aprende a amar o próximo, né? Então era somente isso para a gente começar o trabalho desta noite. Estamos recebendo aqui a Almena pela primeira vez. Muita gente não conhece. Segunda vez quando? Faz tempo. Ele disse que é a segunda, já veio, mas faz tempo. Então, um companheiro nosso de trabalho, não somente de trabalho espírita, mas trabalhamos juntos também numa repartição pública. Estamos juntos e ele se propôs a vir esta noite falar sobre deixai vir a mim as criancinhas, não é? Está falando das criancinhas, está falando de crianças espirituais que somos todos nós também. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que nos proteja a todos, que intua o nosso irmão que vai fazer uso da palavra. E aqui estamos com duas companheiras que estão conosco, trabalhando aqui na casa há 35 anos, mais ou menos, né? Ida e Lena, que veio nessa noite para dizer que está morando distante, não estão em condições de pegar ônibus e estão deixando um pouquinho o trabalho que elas assumiram durante tanto tempo. Mas são duas criaturas que chegaram aqui, cresceram aqui, inclusive ela não faz questão que eu diga, nós quando começamos logo, eram poucas pessoas que chegavam, eu ia formar a mesa, era difícil formar uma mesa, porque ninguém queria fazer uma prece, ninguém fazia palestra, aí a gente tinha que fazer tudo. Aí elas chegaram uma vez, não tinha ninguém para fazer a oração. Aí elas chegaram fumando. Aí eu disse, rapaz, estou precisando de vocês duas para fazer a prece. Ela disse, mas a gente fuma. Eu digo, o fumo vocês vão deixar depois, vai fazendo a prece, vai hoje. Aí elas foram, fizeram a prece, ficaram comigo na reunião. E, gente, um mês depois deixaram de fumar. Até hoje, 35 anos. Um aqui disse, se eu continuasse fumando, eu já tinha morrido. Gente, então é isso que traz alegria aos nossos corações. A maior felicidade é quando alguém chega aqui dentro e se transforma. Eu já elogiei muitas pessoas, não é, que eu acompanhei a transformação, porque conhece-se o verdadeiro cristão assim, quando faz esforço para se melhorar. Então, uma delas, como são gêmeas, eu não sei o nome de quem é Ida e quem é Lena, aí eu digo, a Ida vai fazer a de inicial, agora não sei quem é. Esse funciona? Boa noite, irmãos. É a hora da prece. Como nós sabemos, a prece, a oração, é um ponto de ligação entre a criatura e o Criador. Então vamos aproveitar este momento único e nos ligarmos com a espiritualidade maior, com o nosso patrono Francisco de Assis, e vamos fazer a nossa prece inicial dos trabalhos desta noite. Senhor, Pai de infinita bondade e de amor, nós vos rogamos, ó Pai, a graça do vosso amado Filho Jesus, através dos seus mensageiros, a fim de que a fé se eleve, a bondade se expanda, a esperança aumente e o amor, Senhor, o amor triunfe sobre todas as coisas. Iluminado Jesus, irmão maior, estamos felizes por nos encontrarmos nesta casa de oração, de amor, mais uma vez. Normalmente te pedimos, Jesus, e pouco te ofertamos por nos encontrarmos ainda endividados com a tua lei. Mas neste momento único, ó Cristo de Deus, rogamos a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade,
para todos nós que aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, necessitados do Teu amor. Pedimos ainda, ó Cristo de Deus, que estas bênçãos sejam direcionadas, canalizadas em prol do sofrimento do nosso planeta Terra, que agoniza. Cristo de Deus, intercede, amigo, ao Teu Pai, que também é nosso, por cada um de nós, por todos nós, pois todos precisamos de Vós, Senhor. E temos certeza que a Tua presença aqui se faz, amigo, através dos Teus mensageiros. E nós Te agradecemos por isso, Jesus, como por tudo que temos recebido de Vós ao longo da nossa caminhada. E é com a certeza, Jesus, que aqui estais, que Te agradecemos mais uma vez a oportunidade deste momento ímpar. E Te pedimos ainda, sê conosco, Jesus, envolve-nos com o Teu amor e com a Tua luz, e que Deus nos abençoe. Bem, em nome de Deus, em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados e passamos a palavra ao nosso irmão Omena. Deixar aqui que eu disse para Mário que se botar o microfone na mão, eu canto. Aí ele providenciou um jeito aqui de eu não cantar. Não foi de segurar o microfone, não. Mas que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Fomos convidados a... não está encaixado, não. É porque está pequeno aqui o... Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Oi. Tudo bom, Dani? Pronto. Foi problema de operador. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Eu trago o abraço fraterno e amigo dos que fazem o Centro Espírita Jesus, Luz e Esperança, aqui no vizinho bairro de Maranguape 2. Nós somos vizinhos pela mata, mas somos, vizinhos do Janga. E daqueles que fazem a AD, que é a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco. Foi nos ofertado falarmos hoje sobre o Deixai vir a mim as criancinhas. E nós vamos nos ater em nossas observações às crianças, aquelas que estão na condição infantil realmente em nosso plano, que necessitam da nossa atenção e tem o objetivo disto, claro, tratando também de nós, crianças em espírito. Vejamos que o Cristo deu uma ordem nesta expressão. O Cristo usou do imperativo. E nós até hoje não estamos cumprindo a ordem, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Embora não atuando em sala de aula há algum tempo, nós somos professor, eu sou professor de formação, embora com saudade da sala de aula, já faz alguns anos que Cristo me tirou desse processo evolutivo, dessa necessidade de estar em sala de aula
para, pelo menos nesse campo, me aperfeiçoar, nós podemos observar a necessidade que essas crianças têm da aproximação com Jesus. Também tive a grata satisfação de ter sido evangelizando e evangelizador. E hoje, observar a evangelização de meus filhos. E no mundo real, no mundo do trabalho aí fora, nós percebemos que, infelizmente, cada vez mais, os adultos não apresentam Cristo para as crianças. E eu, particularmente, considero a criança como o ouro da atualidade. Aonde estiver teu tesouro, está o teu coração. Eu considero as crianças como pai, como educador e como observador. Tem horas que eu estou lá no trabalho, ou estou fazendo alguma coisa fora de casa. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 2 anos e um de 7 anos de idade. E às vezes bate aquela saudade no coração de voltar para casa, para os braços dos meninos, de meus filhos. E graças a Deus, neste momento, eu percebo que eles são o meu tesouro. Porque, segundo as palavras do Cristo, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Infelizmente, muitos de nós não temos esse momento de reflexão na labuta diária. A outra reflexão sobre o tratamento da criança como uma joia rara, é infelizmente a escassez de crianças realmente. O nosso país vive uma mudança na pirâmide etária, aonde a base, que na década de 80, aonde grande parte aqui era criança, era larga, né? Existiam muitas crianças. Com o passar do tempo, o número de nascimentos foi diminuindo e hoje nós temos uma sociedade de base estreita, ou seja, com poucas crianças, e evoluindo para um grande volume de idosos. Está havendo uma inversão na pirâmide etária brasileira. Estamos com poucas crianças. Daqui a pouco nós estaremos na condição de alguns países que estão fazendo de tudo para importar jovens. E o Brasil está perdendo jovens também por esses países. Então é necessário que nós tenhamos uma atenção muito grande a esta parcela da sociedade, parcela importante, que nós repetimos frequentemente que cuidará do futuro, inclusive do nosso futuro enquanto sociedade, e nós não lhes damos a devida atenção. Como educador, e eu sei que tem muitos educadores e educadoras aqui, nas escolas, frequentemente nós pegamos os pais conversando com seus filhos na escola, dizendo que eles vão para a escola para serem educados. O ambiente da escola também é um ambiente educativo. Mas essa educação se processa primeiramente no lar, no contato com os pais, no contato com aquela primeira sociedade. Frequentemente percebemos que a criança reproduz gestos do pai e da mãe.
reproduz palavras, expressões, gestos, tiques do pai e da mãe. E nós cometemos um erro comum no processo educativo, que é tratar criança como pequeno adulto. A criança não é um adulto pequeno. A criança é um ser em desenvolvimento. E para nós espíritas, cabe-nos ainda uma visão particular. Nós sabemos que a criança não é uma tábua rasa. Nós sabemos que ela não é um quadro em branco, que ela é um HD em branco. Nós sabemos que estamos recepcionando aquele ser em nosso lar, no nosso convívio, não por acaso, para um processo de desenvolvimento mútuo. E que muitas vezes, nesse processo, quem aprende são os pais. Nós estamos apenas na condição de administradores, cuidadores, principalmente dessas gerações do final do alfabeto. Geração Y, Z, W. E eu culpo um produto por esse grande desenvolvimento intelectual, cognitivo, perceptivo das crianças hoje em dia. O ser humano é a criação mais perfeita de Deus. Nós somos uma criação perfeita. O nosso cérebro é a máquina perfeita. A máquina perfeita cerebral. Nós ainda não descobrimos todas as potencialidades do cérebro. Antigamente se dizia que nós exercíamos ou aproveitávamos apenas determinada percentagem da nossa capacidade cerebral. Hoje isso é discutido por quem estuda essa capacidade de cognição. Mas certo é que nós poderíamos utilizar muito mais essa capacidade cognitiva. E as nossas crianças estão sabendo explorar muito mais isso do que nós. Por uma questão espiritual e por questões materiais também. Questão espiritual e questão material também. Uma coisa me chamou a atenção quando nós engravidamos. Eu digo nós, porque graças a Deus na minha geração o homem engravida junto com a mulher, né? Até enjoar a gente enjoa junto com a mulher. A gente está lá na hora do parto. A dor a gente ainda não sente não, mas nós já estamos lá na hora do parto com a mulher também. Então, algo muito interessante na tentativa, né, no planejamento, no envolvimento, no planejamento para engravidarmos, algo me chamou muito a atenção quando nós estávamos lá, eu e minha esposa, à frente da médica, e eu passei a culpar esse elemento, essa substância, por parte dessa capacidade mecânica de desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, a parte material que ajuda nesse desenvolvimento intelectual da criança, que é um tal de ácido fólico. Ácido fólico. Acho que algumas aqui já tomaram ácido fólico, algumas mulheres, alguns conhecem ácido fólico. Pois bem, esse ácido fólico, ele tem um papel importantíssimo na produção cerebral da criança, na própria constituição do cérebro da criança, que, de ordinário, na nossa geração, nós só consumíamos, eu acredito, ácido fólico depois de nascidos, quando comíamos um produto que está na memória emotiva de muitos aqui, que é o mocotó em basa.
A única coisa que o mocotó em Baza tem é açúcar e ácido fólico. Só que nós nos alimentávamos disto após o nascimento. Hoje, se alguma das senhoras forem procurar um médico para fazer esse planejamento gestacional, por exemplo, na tentativa de engravidar daqui a um ano, ou fazendo o projeto para engravidar daqui a um ano, a médica já manda você começar a tomar ácido fólico. Gente, o que é isso? O que é isso, amor? Veja que possibilidade nós temos hoje. Isso não aconteceu com a nossa geração. Isso não aconteceu com a nossa geração. Quem é da área de saúde, quem engravidou há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sabe que isso não acontecia com a nossa geração. Hoje acontece. A primeira coisa, quando vai se fazer um planejamento gestacional, que a médica indica para aquele casal, passa de pronto porções diárias de ácido fólico. Eu acredito que qualquer dia os meninos nascem falando. Qualquer dia, na hora, na tapinha, no bumbum, o menino vai virar assim e vai dizer: doutor, eu tenho meus direitos. Porque, pelo menos no campo da matéria, porque nós, eu trouxe essa informação para que nós nos vejamos enquanto, por exemplo, um computador. Existem gerações de computador, não existe gerações de computador. Eu vou falar aqui de uma máquina que nos deu muita dor de cabeça, por exemplo, o 456, o 486, o velho MS-DOS, quem trabalhou com esse fantasma da pré-história aqui. Só que no corpo humano, a coisa é um pouco diferente. Um pouco diferente. Todos nós somos supercomputadores. Todos nós somos supercomputadores. Todos nós temos a capacidade de desenvolver esse supercomputador. O que essas crianças hoje têm é a capacidade de ligação entre os mecanismos desse computador mais limpinha, mais descongestionada, podendo sim ter uma melhor performance. Então nós estamos diante de uma geração que nos prova a cada dia a sua grande capacidade intelectual e científica. Nós estamos diante de futuros grandes cientistas que têm uma capacidade de raciocínio fenomenal. Os Espíritos nos alertam sobre isso, tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho, segundo o Espiritismo. A espiritualidade fala desse desenvolvimento. A espiritualidade diz que nós não pecamos no desenvolvimento científico e intelectual. Nós estamos pecando no desenvolvimento moral. Nós não estamos deixando essas crianças irem até o Cristo. Nós não estamos cumprindo a ordem do Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas. Na minha vida passada, recente, eu fui policial. Trabalhei muito aqui no Janga. Muito. E enfrentávamos algumas situações e conversávamos
com as pessoas que estavam do outro lado. Grande parte, boa parte jovens. E algumas vezes nós perguntávamos se aquela criatura sabia orar. Que na nossa educação de casa, né, do lar, e na nossa evangelização espírita, é uma das primeiras coisas que nós primamos para que a criança aprenda: a oração, o poder da oração, a comunicação direta com o Pai, sem ofício, sem CI, sem agendamento com a secretária. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento através da oração. E eu ficava pasmado, porque a grande maioria me dizia que nunca orou, que não sabia o que era oração, que seus pais não lhe ensinavam oração. Imagine a frequentar qualquer casa de oração e trabalho. Podemos culpar a rotina do dia a dia porque nosso filho não ora? Não sabe orar? Podemos culpar a necessidade de pôr pão à mesa por nosso filho não orar? Se souber orar, não orar? Podemos atribuir ao livre-arbítrio não trazer nosso filho ao centro espírita porque ele não quer frequentar o centro espírita? Devemos conceder-lhe o livre-arbítrio para que ele não participe do evangelho no lar? Aliás, será que estamos fazendo com regularidade o nosso evangelho no lar? Nós não podemos perder a oportunidade da infância. Nós, de ordinário, não, desde que soubermos que estamos grávidos, por favor, homens da plateia, corroborem comigo, né, desde o momento que soubermos que estamos grávidos, comecemos a conversar com aquele ser. Nos aproximemos do ventre materno e comecemos, desde aquele momento, a trabalhar a educação daquele ser. Desde bebê, conversemos, orientemos. É o momento da grande percepção. É o momento em que se está realmente aberto para o aprendizado. É o momento da modelagem. A massa está pronta para ser modelada. A massa está pronta para aprender a capacidade da modelagem. Porque todos nós que estamos aqui sabemos que nós mudamos. Todos nós que estamos aqui neste ambiente sabemos que nasce torto pode se consertar. Nós espíritas não podemos reproduzir mais determinados ditos populares que não condizem com o que estudamos na doutrina espírita. E é essa condição de criança, de humildade, de aprendizagem que o Cristo coloca na lição, quando ele diz que o céu é para os que lhes assemelham. Jesus não diz que o céu é exclusivamente de crianças. Talvez seja por isso que nas grandes, reproduções artísticas do céu, os anjos são crianças, né? Mas ele disse que o céu não apenas para crianças, mas para aqueles
que se assemelham. Aí nós encontramos entre desculpem, entre os livros mais vendidos na atualidade, livros de cientistas que falam isso, e não são espíritas. Alguns nem conhecem o espiritismo, porque são americanos, e a doutrina não é tão desenvolvida por lá. Tem um livrozinho da capa amarela que vende feito água faz uns 5, 6, 10 anos por aí, que eu acredito que alguns já leram aqui, chamado O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, que fala da nossa capacidade de mudar hábitos. De mudar hábitos. De sair do vício, como o Mário Jorge citou as irmãs que fumavam, e nós respeitamos todos aqueles que, infelizmente, em determinado momento na vida, foram conduzidos a isso, principalmente da nossa geração para trás. Era muito difícil gente não fumar, porque todo mundo importante fumava, não é verdade? Todo mundo bonito fumava. Os comerciais da televisão diziam isso. Todo mundo importante fumava, todo mundo forte fumava, não é? Hollywood, o sucesso. Então foi muito difícil para alguns jovens daquela época fugir desta influência. Já essa geração recente, quando compra uma carteira de cigarro, vem aquelas imagens que mostram a real condição do fumante. Mas o poder do hábito mostra-nos que pau que nasce torto pode se consertar. Que não é apenas na criança que pode haver a modelagem, mas para aqueles que se assemelham como as crianças, também pode haver mudança de hábito. Mais recentemente, né, aqueles psicólogos, cientistas, educadores que estudam a aprendizagem, estão se debruçando sobre uma coisa chamada mindset, que é o modelo mental de cada um de nós. Na realidade, mindset significa modelo mental. E os estudiosos fixaram em duas possibilidades de modelos mentais: o modelo mental de desenvolvimento e o modelo mental fixo. Qual seria o modelo mental de desenvolvimento? O modelo mental de desenvolvimento é o modelo mental daquele que aprende com os erros, que identifica as possibilidades, que é resiliente, que não culpa os outros pelo seu erro, que não culpa os outros pelo insucesso. Já o mindset fixo é daquela pessoa que acredita que nasceu torto e morrerá torto. Isso sendo estudado, sendo difundido, divulgado, palestrado por não espíritas. Por não espíritas. Então não cabe-nos mais reproduzirmos que pau que nasce torto, morre torto. Apesar de acreditar que o momento ideal de dar injeções largas de virtude, de orientação, de exemplo, nunca fomos cobrados tanto no exemplo do que com essas crianças. Nunca fomos cobrados tanto no exemplo. Se alguém bater a porta,
Não adianta dizer para a criança ir lá na frente e dizer que você não está. Não adianta para chegar para essa geração X, Y, Z e dizer, ó, vai lá, diz que eu não estou. Não adianta. Ele vai lhe indagar na hora. Poxa, o senhor diz para não mentir? Como é que o senhor está pedindo para que eu minta agora? Não adianta dar para essa geração dinheiro para comprar cigarro ou cerveja na barraquinha próxima, que eles não vão, não. Não adianta. Ele vai chegar para você e vai dizer, de acordo com o estatuto da criança, eu não posso comprar bebida alcoólica e nem cigarro. Tenha certeza que ele vai dizer isso. Essa é a geração do faço o que eu digo mesmo e faço o que eu faço. Então é muito importante exemplificar e não reproduzirmos modelos mentais implantados na nossa mente. Já tive mais tempo de ver filmes, mas ainda selecionamos alguns para vermos. E um que eu acho divino, que reformula um modelo mental reproduzido desde a época da minha avó, que tem 100 anos de idade, Dona Antônia, graças a Deus, é a tal da história de João e o pé de feijão. Só que fizeram um filme há algum tempo atrás, esse filme passa muito no SBT, uma reformulação de João e o pé de feijão. Eu não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ver. Nessa história, João é condenado por roubo. Porque o que é que João faz? Não é? João sobe lá, chega na casa do gigante. Aí a gente começa a perceber como as histórias são contadas, né? Quem disse que o gigante era mau? Quem foi que disse que o gigante era mau? Aonde é que está na história que o gigante não é gente boa? O gigante é gigante. É diferente. E não há geração que consiga conviver mais com as diferenças do que essa agora. É uma geração muito mais convivente do que nós fomos. Mas eu não tenho lembrança, por favor, se alguém leu e viu a história de João e o pé de feijão mais do que eu, diga, porque eu não tenho lembrança no texto de algum lugar que diga que o gigante é mau. O gigante é gigante. João chega lá, rouba a gança que bota ovos de ouro, não é? Sai correndo, derruba o pé de feijão e mata o gigante. Latrocínio. João é latrocida. Vejamos que coisa, né? E nós contamos essa história para nosso filho como se João fosse um herói. E reproduzimos isso por gerações. Por gerações. Eu gosto muito dos filmes de Walt Disney. Eu acho o Walt Disney um iluminado. Pode até não ser, mas eu acredito que seja. E o legado que ele deixou, porque todos os filmes de Walt Disney procuram trazer uma mensagem, um porquê.
Recentemente eu levei os meninos para verem Moana. Inclusive foram ver 2 vezes. Eu levei, quer ver o quê? Quer ver Moana. E é uma possibilidade maravilhosa, Moana, de conhecermos outra cultura. Outra cultura. A cultura lá dos Maori, lá na Nova Zelândia. Como eles acreditaram que o mundo surgiu. Como eles acreditaram que o mundo surgiu. Aquele filme é o Adão e Eva deles. O mito civilizatório da civilização greco, aliás, da civilização judaico-cristã. Sendo visto no mundo todo. Sendo aceito, recepcionado por essas crianças sem nenhum preconceito. Preconceito é coisa de adulto. Não perdão, como o Mário colocou aqui, não perdão é coisa de adulto. Nós até conversamos muito, né, dizendo que as crianças brigam, daqui a pouco fazem as pazes. Temos que aprender muito com nossas crianças. Temos que aprender muito com essa geração. E aprendermos a fazer a troca geracional. Temos que aprender, gente, a fazer a troca geracional. Está havendo um vácuo cultural. A UPA está cheia agora de gente. Qualquer UPA que você for, pode escolher, pode jogar não só uma moeda para cima, pode jogar um barril de moeda para cima, escolhendo UPA para ir nesse momento. Todas estão superlotadas. Sabe por quê? Porque você não ensinou para sua filha que chá de boldo cura dor de barriga. Você não ensinou para sua filha, para seu filho, que chá de boldo cura dor de barriga, aí ela vai para a UPA porque a criança está com dor de barriga. Eu não estou aqui generalizando, dizendo que não deve se procurar o atendimento médico. Eu estou dizendo que existem possibilidades medicamentosas naturais que nós fomos a experiência dela. Porque eu não tenho memória de minha avó, com seus 100 anos, ter me levado a algum estabelecimento médico por conta dessas pequenas dores ou indisposição. Era muito chá em casa. E essa tradição oral está sendo perdida porque nós não estamos fazendo a transmissão geracional. Por que nós não estamos fazendo a transmissão geracional? Porque nós não estamos nos comunicando. Daqui a algumas gerações, de ordinário, nós perderemos a capacidade de falar pela boca, realmente. Porque hoje nós nos falamos pelo WhatsApp até em casa. A gente está na cozinha, tem alguém na sala, a gente... Cadê o açúcar? Pergunta pelo açúcar. O sal, não estou achando sal não. Pelo WhatsApp, perguntando onde está o sal. Que alguém está na cozinha e outra pessoa está... Ou então pelo Messenger, né, do Facebook. Nós não podemos perder a capacidade comunicativa. Nós não podemos perder essa riqueza de conhecimentos geracionais. O avô não pode deixar de conversar com o neto. É uma das coisas mais belas da família e da natureza. Um avô brincando com seu neto, transmitindo ali seus conhecimentos para seu neto. Uma avó defendendo o seu neto, né? Quem é mãe e quem é avó sabe aqui, né? Que a avó é o grande anjo de guarda do neto, né? Nada pode fazer-se que a avó vai lá, intervém
E nós estamos perdendo essa capacidade. Não podemos perder essa capacidade comunicativa. Não podemos perder a capacidade de ter Jesus em nosso lar. De falar de Jesus para nossas crianças. Papai, mamãe, eu quero uma história para dormir. Nós temos as parábolas do Cristo. E compramos N e N outros livros para contar histórias para dormir para nossos filhos. E não falamos das parábolas do Cristo. E outros livros maravilhosos que a doutrina espírita tem. Neio Lúcio, aquele livro de Neio Lúcio, Alvorada Cristã, se eu não estiver enganado, né? Não é de Neio Lúcio, né? Alvorada Cristã. Um livro de histórias. Um livro de histórias infantis. E as próprias parábolas do Cristo. Se ele não seguir o Espiritismo, se ele não seguir nenhuma religião, o conhecimento estará lá com ele. Nós procuramos colocar o nosso filho numa atividade desportiva para que ele tenha em si o espírito esportivo, descubra a capacidade resiliente que o esporte nos dá, a capacidade de persistir diante da dificuldade que o esporte nos proporciona, a disciplina que o esporte nos proporciona. Quando nós, pelo menos a grande maioria dos pais, quando colocam o filho para fazer alguma atividade desportiva, ele não tem em mente que no futuro o filho será realmente um desportista. Mas os anos de esporte farão muito bem a disciplina do nosso filho. A mesma coisa é na música. Nós fazemos aquele esforço para colocar nosso filho para aprender a tocar um instrumento musical. Não é para que ele seja músico. É para que ele descubra, penetre nas ondas musicais, e essa onda musical tem a capacidade de desenvolver o raciocínio matemático das crianças, de proporcionar o aprendizado da harmonia em equipe. Não se assuste se alguém for para alguma seleção de emprego e perguntar: você sabe tocar algum instrumento musical? Esse instrumento musical você toca em conjunto ou solo? Sabe por quê? Porque aqueles que aprendem algum instrumento musical para trabalhar em conjunto, aprendem a respeitar o outro e a trabalhar em equipe. Porque os instrumentos têm que estar ali em harmonia. Então, quando um aumenta o tom, o outro abaixa. Quando o outro abaixa, o outro aumenta. Eles procuram trabalhar em harmonia e aprendem a trabalhar em equipe. Então, eu vou colocar, meu filho faz música lá para aprender a trabalhar em equipe. Se ele for um grande músico, parabéns. Nós temos que trazer o nosso filho à casa espírita, facultando-lhe a possibilidade do livre-arbítrio no tempo certo. No tempo certo, sim, proporcionar a capacidade da escolha, mas temos que introduzir o Cristo na vida de nossos filhos. Temos que deixar que o Cristo e seus ensinamentos façam parte da sua memória afetiva. Gente, é muito importante memória afetiva. É muito importante. Alguém já assistiu aqui um filme chamado Ratatouille? Já assistiu? Lembram do momento da memória afetiva? É um cidadão que ele é crítico, né? De alimento, de restaurante e tal. E ele vai fazer a crítica de um restaurante. Quando ele chega lá, prepara a caneta para só falar de mal, como de meu menino, falar de mal.
que prato o cozinheiro escolhe para que ele faça? O prato que a mãe dele fazia para ele, quebrou memória afetiva. A mesma coisa, nossos filhos, criança, correndo aqui no centro, não deixando que a reunião funcione, que criança não pode deixar. Abrindo o olho na hora do passe. Criança que não abre o olho na hora do passe, não é criança. Mas isso vai fazer parte da memória afetiva dele. De seu Mário reclamando com ele, menino, não... Isso vai fazer parte da memória afetiva dele. Do evangelizador, da evangelizadora, do carão, do amigo, do reencontro com amigos de evangelização, que é uma maravilha. Saber que a gente deu para uma coisa que preste na vida, né? Que a gente não era gente boa, não. Então, quando alguém olha assim, olha, fulano deu para a gente na vida. É uma maravilha. Então, proporcionemos, deixemos que nossas crianças cheguem até o Cristo. Deixemos. Vamos trazer nossas crianças para a evangelização. Vamos nos disciplinar para isso. Vamos dar esta oportunidade para esses seres. Oportunidades que alguns aqui tiveram e que outros não tiveram, mas vamos proporcionar a nossas crianças. Muitos dizem, o futuro do espiritismo depende delas. Também é bom, né, preparar trabalhadores para quando nós não mais estivermos aqui no plano físico. Mas muito mais do que isso, é preparar cidadãos. Essa crise moral que está aí, é uma crise de preparação de cidadão. Então nós temos que preparar o cidadão moralmente, religiosamente, espiritualmente. Nós estamos esquecendo de trabalhar esta preparação. A preparação espiritual, a preparação moral, a preparação para o convívio social. E não existe ensinamento, doutrina, caminho melhor do que o Cristo. Afinal de contas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mais do que nunca temos de dizer para nossos filhos que vale a pena ser honesto. Vale a pena seguir uma ética. Vale a pena seguir uma moral. Que não adianta de nada ser empresário, ser rico, morar numa cobertura e boa viagem e não recolher o fundo de garantia dos empregados. É difícil, mas é preciso dizer-lhes que mais digno é aquele assalariado de um salário mínimo, honesto, que não tira nada de ninguém. E para fazer isso, é necessário ter muito pai e mãe. Ter muito pai e mãe não é na quantidade, não. É na presença, é no lado. Pai e mãe. Não deixemos nossos filhos órfãos de pais vivos. Temos assim, órfãos de pais vivos. E nós não podemos deixar. Trago novamente o abraço fraterno e amigo de todos que fazem o Centro Espírita Jesus, Luz e Esperança, aqui em Maranguape 2, e da ADE, a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco. Muita paz a todos. Beleza. Agradecemos ao Mena. E eu recordo de um amigo meu que me contou, Mário, fiquei com a cara no chão. O que foi isso? Eu instalei o Evangelho do Lar em casa, chamei os meus filhos, disse, olha, tem que ter disciplina, ninguém pode faltar, toda segunda-feira, 8 horas da noite, fazendo Evangelho, quero todos aqui na mesa e tal.
Aí foi, tudo direitinho. Aí chegou determinado dia, eu faltei. Aí tu faltasse por quê? Eles fui para o jogo de futebol, porque agora inventaram o jogo de segunda-feira. Aí, no outro evangelho, disse, o menino tinha 8 anos, disse, Painho, cadê a sua disciplina? O senhor faltou ao evangelho na segunda-feira passada. Não, porque meu filho foi jogo de futebol. E eles, jogo de futebol? Uma criança de 8 anos. É aquele caso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? As crianças estão precisando de exemplo. A palestra foi ótima, atualíssima, porque o que está acontecendo é que nós estamos esquecendo das obrigações que nós temos com os nossos filhos. Damos o melhor médico, a melhor roupa, né? A melhor escola, mas a religião a gente deixa para o futuro. Não, futuro, a religião ele vai escolher quando quiser. Não é assim não, gente. A gente tem certeza que o Espiritismo tem o conteúdo que as crianças precisam aprender e aprende com mais facilidade do que acreditar em mistério, não é? Em coisas que, Arca de Noé, essas coisas todas. Muito mais fácil é acreditar naquilo que o Espiritismo traz. As crianças estão muito mais além daquilo que nós pensamos, não é? Às vezes, a gente... o Divaldo contou uma coisa interessante. Disse, estava em casa, lá no computador, fiz um trabalho, daqui a pouco desapareceu tudo. Aí eu não sabia, aí chamei um dos meus netos, que Divaldo tem 1000 filhos, né? Chamei um deles, vem cá, meu filho, me ajuda aqui e tal. Aí disse, o que foi, filho? Apagou tudinho. Eu disse, peraí, tocou num botão lá, foi-se embora, chegou. Daqui a pouco eu não sei onde foi que eu toquei, desapareceu tudo novamente, eu chamei novamente, ele veio aqui, não, pô, pum, tocou no botão. Aí ele olhou para o menino, foi, daqui a pouco ele chamou o menino novamente. Ah, Painho, eu não sei o que seria de você se eu não tivesse nascido. É isso aí, gente. Sabe mais do que a gente. Então, vamos encerrar nosso trabalho, solicitando de nossa irmã, foi a Ida, né? Agora eu sei que essa daqui é Helena. Vai fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Sim, sábado visita ao leprosário da Miroeira, 7 horas chega-se aqui, 8 horas vai todo mundo para a Miroeira. E domingo tem campanha do quilo pela manhã, depois da reunião pública. Amigos, irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. É tamanha a minha alegria, a minha satisfação, a minha emoção de estar aqui na posição que estou, me deixa nervosa. Mas o tempo nos ajuda e nós aprendemos alguma coisa, e aqui eu aprendi muito. Cristo de Deus tenha misericórdia de todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Nós sabemos, amigo divino, que muito te pedimos e pouco te ofertamos, porque ainda nos encontramos endividados com a tua lei. Permite que a Virgem Mãe Maria Santíssima, com seu coração materno, possa abençoar todos os lares, todas as famílias, todas as mulheres, enfim, todas as mães. Estamos ainda no mês de maio, é o mês de Maria, e agradecemos a ela por tudo que ela tem feito por nós. Que Deus, na sua misericórdia, tenha piedade dos nossos irmãos que se encontram sobre todas as casas de correção, nos orfanatos, nos manicômios, sofridos, desesperados, implorando o pão espiritual e o pão material. Eu estou aqui, não é fácil, eu estou nervosa, porque foram mais de 35 anos, de 35 a 38 anos aqui nesta casa, como dirigente de uma simples, uma humilde reunião
mas de uma força incrível. E eu gostava muito de fazer esse trabalho, mas não está dando mais. Com certeza, outras pessoas que irão nos substituir farão melhores do que eu, é o que nós esperamos, porque é uma responsabilidade muito grande. E o nosso Cristo de Deus vai ajudar, não é, toda a espiritualidade amiga para que esta casa fique cheia de frequentadores e que a nossa irmã ou irmão que possa enfrentar este trabalho, que não é fácil, mas é muito bom. As energias são maravilhosas, eu sempre disse isso. Não tenho inimigos, eu acho que não, que deixei inimigos não, absolutamente, ao contrário. Tive muito conhecimento de pessoas que me ajudaram muito, muito nos ensinaram. Mas estou nervosa. Justamente por isso, porque não é brincadeira, 30 e poucos anos numa casa, convivendo com essas criaturinhas que frequentam a terça-feira. São criaturas super humildes de origem, mas que têm um bom coração, que se for comparar, tem muita diferença. E nós agradecemos a Deus por tudo isso. E ao nosso irmão Mário, que nos deu esta oportunidade de eu ter coragem de falar essas palavras, porque dentro do meu limite, humildemente, eu agradeço a todos e principalmente a ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos assista nas nossas aflições, os nossos irmãos que se encontram no pranto e na dor, possam receber neste momento o meu chau, porque eu não estou saindo do espiritismo, eu estou saindo da casa, dos trabalhos que eu não estava tendo mais condições. Muitas vezes chegava aqui, já tinha terminado a reunião que nós fazíamos para a preparação do passe. Então, que Jesus, na sua grande misericórdia, possa nos perdoar, possa nos ajudar, nos fortalecer, hoje e sempre. Muito obrigada. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, os trabalhos estão terminados e desejamos a todos muita paz e muito progresso espiritual. Domingo à noite tem sopa de rua também, viu? Aliás, domingo o dia todo fazendo a sopa, à noite sai a caravana para distribuir.